Olá! A gente sempre aprende sobre a chegada dos portugueses ao Brasil como um grande marco histórico, né? Mas o que de fato moveu aquelas caravelas não foi só a coragem dos navegadores. Foi, no fundo, o dinheiro. E é isso que a gente vai investigar hoje. Qual foi o motor econômico por trás dessa jornada que acabou moldando não só o nosso país, mas todo o comércio mundial? Olha, para a gente ter uma ideia do tamanho do que aconteceu, essa citação é poderosa. Tenta imaginar. Do ponto de vista dos povos que já viviam aqui, ver aqueles navios chegando foi algo de outra dimensão. Um evento cósmico mesmo. Foi um encontro de dois mundos que nem sonhavam que o outro existia. Então a pergunta que fica é: o que estava por trás disso tudo? Não é só sobre como eles chegaram, mas por que eles vieram? A resposta não está só na aventura ou na curiosidade. Está numa baita transformação econômica que estava sacudindo a Europa. Bora mergulhar nisso? Certo? Para entender a chegada aqui, a gente precisa dar um pulinho lá na Europa, no fim da Idade Média. O mundo estava mudando. E não era só no mapa não, era na cabeça das pessoas e principalmente no bolso. Pensa assim, de um lado a gente tinha o sistema feudal. Era um mundo fechadinho, sabe? Cada um no seu quadrado, autossuficiente. Isso era um beco sem saída para o crescimento, para o comércio. Mas aí, do outro lado, estava nascendo um espírito novo, o espírito mercantil. A galera estava obcecada por lucro, por acumular riqueza, por fazer negócio com o mundo todo. E essa briga entre o velho e o novo, bom, ela estava para explodir. E essa frase do Roberto Simonsen resume tudo, né? O espírito da época estava mudando. A ideia de que o mais importante era a guerra, a religião, isso estava perdendo espaço para uma nova ambição, o lucro. O comerciante, a burguesia, de repente, eles eram os novos protagonistas da história. É claro que só a ambição não bastava. Era preciso ferramenta para colocar isso em prática. E aí entram três inovações que mudaram o jogo. A bússola, para saber para onde ir, o astrolábio, para se guiar pelas estrelas, e a caravela, né? O carro da época, ágil, resistente, pronto para encarar o mar aberto. Foi essa tecnologia que transformou o sonho do lucro em realidade. Beleza. Então a gente tem uma mentalidade nova e as ferramentas certas. O resultado? Uma competição maluca. Uma verdadeira corrida pelas riquezas. Todo mundo queria ouro, especiarias e, o mais importante, achar novas rotas de comércio para não depender dos mesmos de sempre. E o que é impressionante quando a gente olha essa linha do tempo é a velocidade com que tudo aconteceu. Pensa só, Portugal sai na frente ali explorando a África, as ilhas do Atlântico, aí vem a Espanha, tenta um caminho diferente pelo oeste e pá, chega na América. A coisa ficou tão tensa que o Papa teve que entrar no meio com tratados de Tordesilhas, basicamente dividindo o mundo conhecido entre eles. E logo em seguida, em 1500, a frota de Cabral à porta aqui no Brasil. Foi tudo muito rápido. Agora, um ponto importantíssimo. Muita gente hoje em dia evita a palavra descoberta. E com razão, porque não era uma terra vazia. Já tinha gente aqui. Era a Pindorama, a terra das palmeiras, como os tupi chamavam. Então, mais do que uma descoberta, foi um encontro. Um contato que mudou para sempre a história de todo mundo. E se alguém ainda duvida que o foco era comercial, é só olhar para o nome. O primeiro nome, Terra de Santa Cruz, super religioso, né? Durou quase nada. Rapidinho a lógica do dinheiro falou mais alto e a terra passou a ser chamada pelo nome do seu primeiro produto de exportação, o pau-brasil. No fim das contas, foi o comércio que batizou o país. Ok, chegaram. E agora? O novo desafio era como é que a gente transforma essa terra toda em lucro? A resposta para essa pergunta criou dois jeitos bem diferentes de colonizar as Américas. E as consequências disso, bom, a gente sente até hoje. Aí Portugal se viu numa sinuca de bico. Aquele tratado com a Espanha, para a França, para a Inglaterra, não valia nada. Era só um papel. E todo mundo queria um pedaço do bolo. A questão era como proteger uma costa gigantesca de outros países que também estavam de olho. Só chegar, pegar um pau-brasil e ir embora não ia dar certo. Não ia garantir a posse. A única saída era ocupar de verdade, sabe? Botar gente aqui. E foi essa necessidade, essa pressão política, que deu o start na colonização para valer. Forçou Portugal a criar um plano de longo prazo. E é aqui que a gente chega num ponto fundamental. Basicamente, existiram dois modelos de negócio coloniais nas Américas. Um era a colonização de exploração, que foi nosso caso. O objetivo? Arrancar o máximo de riqueza da terra o mais rápido possível e mandar tudo para a Europa usando mão de obra escrava. O outro modelo foi a colonização de povoamento, que rolou mais ao norte. Eram famílias que vinham para ficar, para construir um novo lar. A produção era para eles mesmos. Essas duas escolhas, elas definiram o futuro de continentes inteiros. Então, vamos focar no caminho que o Brasil seguiu.
e entender por que essa escolha foi tão decisiva para a estrutura social e econômica que a gente tem hoje. Pois é, não tem nem o que discutir. O Brasil nasceu como uma grande empresa comercial. O plano nunca foi criar uma sociedade nova e independente aqui. A ideia era uma só: explorar os recursos para encher os cofres de Portugal. Uma lógica totalmente voltada para fora, sabe? E esse modelo, bom, as marcas dele são profundas até hoje. Mas por que essa diferença toda? Bom, a geografia e a motivação de quem veio para cá contam muito. Lá na América do Norte, nas áreas de clima mais frio, não acharam ouro ou produtos tropicais super valiosos de cara. Então, o que atraiu gente para lá foram outras coisas: perseguição religiosa, a busca por um lugar para viver em paz. Eles não vieram para ficar ricos e voltar, vieram para ficar. E esse padrão de exploração se repetiu várias vezes no que a gente chama de ciclos econômicos. Primeiro, o pau-brasil. Quando ele começou a ficar escasso, veio o açúcar. Depois, o ouro. A economia do Brasil já nasceu assim, com essa lógica. Um boom de um produto, explora até não dar mais e aí pula pro próximo. Essa dependência de exportar matéria-prima é uma coisa que a gente discute até hoje, né? Beleza, pra gente fechar, vamos amarrar tudo isso. Como é que esse projeto lá do comecinho, de uma colônia de exploração, deixou cicatrizes tão fundas que ainda definem o Brasil? Olha, eu acho que essa citação aqui fecha a ideia com chave de ouro. A colonização dos trópicos foi isso, uma grande empresa. Tudo, a sociedade, a economia, foi montado para servir a interesses de fora, não os interesses de quem vivia aqui. E a gente termina com esta provocação. Pensa aí, de que forma esse DNA econômico, essa origem baseada em extrair e exportar, ainda afeta a nossa economia hoje? E a nossa política? E as nossas desigualdades? Fica claro que a história, no fim das contas, nunca é só sobre o passado. Ela está aqui, agora.